sabedoria. É disso que nós vamos falar agora. O que é sabedoria, o que é conhecimento, por que isso é importante e por que nós temos que buscar, nós temos que colocar nossa seta em direção a isso, em direção a conhecimento, sabedoria, saber. Dizem que uma pessoa inteligente é aquela que sabe resolver os problemas, aquela que sai do buraco, é aquela que sai das dívidas, enfim, ela é bem resolvida. E uma pessoa sábia, ela nunca cai no buraco, ela nunca entra em dívida, ela nunca entra em problema. Pois é, essa é a grande diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa sábia. Mas nós sabemos que a sabedoria, ela é o acúmulo de conhecimento. E quando nós falamos de conhecimento, vamos fazer um adendo aqui, nós estamos falando de conhecimento prático e conhecimento teórico. Aquele conhecimento que você lê nos livros, aquele conhecimento que você estuda, aquele conhecimento que está nas faculdades, aquela parte teórica, e o conhecimento prático, é aquela vivência, aquela experiência. Quantas vezes nós estamos, caramba, eu sei disso, por quê? Porque eu vivenciei, porque eu na pele, doeu na pele. Isso é o conhecimento prático. E a sabedoria, ela é a junção desses dois. Uma pessoa sábia é aquela pessoa que sabe com maestria utilizar esse conhecimento prático e esse conhecimento teórico para quê? Para resolver problemas, para poder tomar melhores decisões. É por isso que nós falamos de sabedoria, para poder ter uma vida mais leve. Aqui eu sempre falo como ter uma vida mais leve, principalmente como nós fazemos a nossa autogestão. A autogestão é nos auto-guiar, direcionar. E quando nós falamos de autogestão, nós estamos falando de cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso coração. E isso tudo é complexo, é um sistema muito complexo. E que se você não tiver foco nesse sistema, você fala assim, eu vou me cuidar. Se você não tiver foco nisso, nós dispersamos com muita facilidade, muita facilidade. Por isso que uma pessoa sábia, no meu ponto de vista, é aquela pessoa que entende que nós fazemos parte desse universo, que nós pertencemos a esse universo e que nós temos o nosso lugar. E essa pessoa sábia, ela sabe cuidar do seu corpo, da sua alma, sabe dizer não, sabe sorrir, sabe viver, sabe curtir cada momento. E daí vem a grande questão. Tati, existe um desafio, existe um abismo entre viver e realmente experimentar a vida de verdade, você ser feliz de verdade. Existe um abismo, por quê? Nessa correria do dia a dia que nós vivenciamos atualmente, todo mundo está correndo, procurando emprego, pagando conta, enfim, buscando ser feliz. Eu tenho que correr para poder fazer minha viagem, para poder comprar minha casa própria, para poder comprar meu carro, correr, fazer acontecer. E não dá tempo para ser feliz, né, assim. Não dá tempo para poder ser feliz nessa correria. Pois é, para, respira. É isso que é ser sábio, é entender que dá tempo. E é entender que a felicidade, ela está no agora, está nesse momento. Se eu estou aqui falando com você, é porque para mim é muito importante fazer isso. É muito importante. Por que é importante? Por várias questões, e isso me faz feliz. Então eu estou aqui para poder falar para você, para que você, se você quiser ser feliz, você precisa aprender a priorizar. Você precisa aprender a dizer não. E tudo isso, quando a gente pesquisa sabedoria, conhecimento, é uma construção, é uma série, um acúmulo de dados, informações que você vai adquirindo aqui e você vai construindo. Construindo quem? Construindo você, construindo essa pessoa que você tanto deseja se tornar.
se você realmente quer ser uma pessoa desenvolta, uma pessoa que sabe de muitas coisas, uma pessoa feliz, alegre. E quando eu falo saber, é saber em termos de habilidades também e principalmente. O saber, ele é uma habilidade, ele é treinável. Ah, mas eu não sei nada. Inclusive, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que não tiveram condições de estudar em escolas particulares, em boas escolas, e são referência. Por quê? Porque eles construíram, essas pessoas galgaram. Portanto, ficar presa nesse estereótipo de eu só vou ser sábio se eu tiver aquelas condições X específicas. Isso é muito ingênuo de nossa parte. É claro que nós temos muito benefícios quando nós nascemos naquele famoso berço de ouro, né? Você fala assim, eu nasci em berço de ouro, meus pais pagaram isso tudo para mim, eu consegui fazer inglês, não sei o que lá, então tudo bem. Só que isso não te torna sábio. O que te torna sábio é você querer ser sábio, é você buscar todos os dias ser sábio e fazer na prática, colocar em prática essa sabedoria. Como assim? Uma das coisas que eu aprendi e eu aplico e eu quero trazer para você é justamente isso. Vá dormir um pouco mais sábio, vai dormir sabendo um pouco mais do que você acordou. Ou seja, resumindo, né? Estude. Mas estudar o quê? Qualquer coisa? Não, obviamente que não. Estudar alguma coisa relevante para você, aquilo que faz sentido para você. E para ser um pouco mais profunda nisso, além de você estudar, a recomendação para que você realmente consiga essa sabedoria é você seja um pouco pulverizado, você saiba de várias coisas diferentes daquilo que você realmente é bom, é expert naquilo. Vamos supor, vou colocar um exemplo prático. Vamos supor que você é bom em administrar. Você fala, nossa, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou boa nisso. Só que daí você quer estudar especificamente isso. Organização, disciplina, você acaba indo naquilo que você é bom, você vai em busca daquilo que aquela nossa famosa zona de conforto. Nós buscamos aquilo que é fácil para nós. Mas quando nós falamos em termos de sabedoria, você precisa estudar principalmente aquilo que você tem mais dificuldade. Você fala, Tati, por que eu vou estudar? Por exemplo, física, química, eu estava vendo essa semana sobre astronomia. Putz, é muito show, é um espetáculo quando você fala da associação da astronomia com a inteligência artificial que está muito em voga, que nós estamos aumentando cada vez mais atualmente. Você fala, caramba, então é por isso. Daí você fala, uau, eu entendi. É muito legal quando você começa a associar coisas que você nem imaginava estudar. Você fala, isso aí eu não vou trabalhar com isso, eu não vou fazer isso, então não é relevante para mim. E por que é relevante? Porque é gostoso. É gostoso. Você se sente bem quando você aprende alguma coisa, você aumenta a sua confiança. Por quê? O nosso cérebro, ele precisa de dados para poder tomar melhores decisões. Quanto mais dados você der para o nosso cérebro, para o seu cérebro, você vai conseguir tomar melhores decisões, decisões mais precisas, mais assertivas. E é por isso que eu estou batendo muito nesse ponto, seja mais sábio. Estude um pouco mais, crie uma rotina para você estudar um pouco mais, crie um plano de estudo. Cria um
plano de estudo. Existe um estudo científico que fala, para você ser expert em alguma coisa, você precisa de mais de 3.000 horas estudando com frequência aquela coisa específica. Se você quiser, por exemplo, saber de filosofia, você precisa ter 3.000 horas de filosofia estudados para você poder saber alguma coisa sobre filosofia. Isso, estudo científico, a neurociência, ela prova a nossa capacidade, né, de cognição. Para você poder associar, para você poder reter conhecimento, para você poder aumentar essa habilidade do conhecimento, né, da inteligência. E por que eu falei isso? Para você criar o hábito de você estudar, de você ir atrás desse conhecimento, desse saber. E quando você cria uma rotina, por exemplo, todos os dias, meia horinha, eu vou estudar de manhã, na hora do almoço, ou à tarde, ou à noite, antes de dormir, não sei. Cria o hábito e você vai todos os dias, um pouquinho todos os dias. Imagina o quanto isso vai aumentar, o quanto isso vai te proporcionar. Mas não é só isso. A sabedoria, ela vai muito além dessa parte técnica, dessa parte estrutural, digamos assim, de você obter conhecimento com livros dados, com cursos e com a experiência. Entenda que a nossa sabedoria, aí vamos falar um pouco mais profundo, a nossa sabedoria, ela vem principalmente daquilo que nós sabemos. O que nós sabemos é aquilo que nós vivemos. Se eu perguntar para você, aquilo que você viveu, por exemplo, na infância, na sua adolescência, é aquilo que você sabe, é aquilo que você experimentou. A neurociência, ela fala que o impacto emocional de nossas experiências, ela faz com que você grave com muito mais força aquela experiência. Portanto, se eu chegar para você e perguntar o que você lembra, por exemplo, da sua infância, da sua adolescência e do início da sua fase adulta, você vai falar assim, XYZ. E esse XYZ teve um impacto emocional muito forte em algum aspecto para você. Certamente teve. Por quê? Porque é aquilo que nós gravamos. Ao longo do tempo, é assim que nós gravamos. E por que eu estou falando isso? Porque se você realmente quer ser uma pessoa sábia, de verdade, você precisa colocar um impacto emocional naquilo, na experiência que você está tentando adquirir. E a forma de você fazer isso é você buscar um propósito. Você fala, por que eu quero, por exemplo, aprender sobre, vamos estudar o céu. Estou colocando situações hipotéticas, viajando aqui na maionese, tá? Por que eu quero estudar pelo céu? Porque era quando meu pai sentava comigo e conversava, olhava as estrelas, ele me contava sobre a vida dele. Então isso tem um impacto emocional muito forte. E por isso eu fui buscar aprender sobre isso. Então quando você associa um pouco de emoção, de emoção para impacto emocional mesmo, tá? Quando você associa isso ao conhecimento, você grava com muito mais força. E é claro, além dessa estratégia do impacto emocional, você precisa de repetição. O nosso cérebro, para poder criar aquelas famosas conexões estruturais de verdade, firmes, você precisa de repetição. Aquelas 3.000 horas, né, que nós falamos, para poder consolidar dentro de você todo aquele conhecimento. Mas não para por aí. Além de você saber, além daquela experiência que você teve, uma coisa fundamental é você entender que cada pessoa é um mundo. Cada pessoa é um mundo à parte. O que eu experimentei é totalmente diferente do que você experimentou, que é totalmente diferente do que as pessoas experimentaram hoje à sua volta e à minha volta.
Cada um tem uma experiência. E por que isso é importante nós falarmos, né? Quando as pessoas vêm conversar, vêm julgar, vêm perguntar, qual é a base delas? Qual é a nossa base quando nós falamos com alguém? É a base que nós aprendemos. Entenda que essa base que nós aprendemos é uma base mínima. É uma base mínima. A gente sabe parte de um todo tão grande. E por que é importante nós termos consciência disso? Porque quando nós sabemos que tudo que nós sabemos é pouco, sabe aquela famosa frase, só sei que nada sei? Pois é, essa frase ela fica ecoando aqui na minha cabeça. É pouco o que nós sabemos. Quanto mais você sabe, mais você quer saber, porque mais você sabe que tem um monte de coisa que você não sabe. Tem um monte de coisa, um monte. Você fala, caramba, que universo maravilhoso. Expande. Sabe aquela figura? Uau! Sabe aquela figura assim que sabe? Explode a cabeça? Pois é. E quando você entende que as pessoas elas são universos, são mundos à parte, você se maravilha com aqueles mundos, com aqueles universos que está na sua frente. Você fala, caramba, olha só o que aquela pessoa passou. Olha só a força daquela pessoa. É lindo de você conversar com uma pessoa e você entender a história dela e ver como ela está passando, como ela lida, enfim, é muito lindo. E uma das formas de nós aprendermos é justamente trocando essas experiências. É justamente isso. É você pegar e você falar. A comunicação, ela serve para isso. Um dos propósitos da comunicação, de que nós nos comunicamos, né? É esse propósito. É você pegar a experiência dos outros e falar assim, caramba, eu não preciso sofrer o que a outra pessoa sofreu para ter aquele resultado que ela teve. Não preciso. Ser sábio é você entender que os caminhos eles já foram trilhados. A maior parte dos caminhos já foram trilhados. Se eu seguir a trilha e for com a minha força, ir vendo com a minha visão, ir vendo os caminhos mais fáceis para mim, eu não preciso ir selva, aquela mata virgem e abrindo aquela mata virgem. Não. Hoje em dia, em pleno século XXI, está tudo muito mais fácil. Não está inexplorado essa vivência toda. Portanto, tudo que você está passando, provavelmente alguém à sua volta já passou algo semelhante, de uma forma parecida, às vezes até igual. Você fala, caramba, eu sofri a mesma coisa, sabe? A pessoa vai falar. Daí você pergunta, como é que você saiu dessa? Daí ela te responde, caramba, isso foi importante para mim, para poder resolver isso. Daí muitas vezes você fala, caramba, eu não pensei nisso. E pronto. E te ajuda. E diminui o seu sofrimento. Entende por que a comunicação ela faz parte desse saber todo, desse conhecimento potencial todo? E isso é uma habilidade. Mais uma vez, é uma habilidade. Quando você se abre, você precisa ter uma mente aberta. Quando você se abre para poder perguntar, né? Eu tava vendo o Michelangelo. É o Michelangelo. Eu estava vendo a história do Michelangelo. O Michelangelo, ele tinha a curiosidade. Ele sabia de tudo. Nossa, na história dele ele sabia sobre ciência, sobre biologia, sobre anatomia humana, e ele até pintava. Ele até pintava. E é fantástico. E por que ele sabia de tudo isso?
Porque ele perguntava, porque ele era curioso, porque ele ia atrás. Ele não se contentava com as respostas, ele era um cientista nato. Nós conhecemos ele como pintor, né? Mas ele era um cientista nato. Quando um cientista, ele tem aquele quê de curiosidade, né? Ah, como é que isso funciona? Por que será que assim dá certo e aquela outra... O que faz funcionar? O que eu obtenho quando eu junto aquilo com aquilo outro? É curiosidade. Curiosidade, ousadia, todas essas características, elas levam à sabedoria. Você precisa ser curioso, você precisa ser ousado. Ousado a ponto de você perguntar, caramba, será que é assim mesmo? Será que tem outra forma de fazer? Será que... Pergunta. E sai fazendo diferente. Você vai descobrir um monte de coisa. Um monte de coisa diferente, de padrões diferentes que você está acostumado. E isso é muito lindo de você viver, de você ver, de você presenciar isso. Porque o nosso cérebro, ele busca padrões. Quanto mais informações você dá, fica mais difícil, né, você colocar padrões, porque você está colocando informações diferentes. Aquela famosa multidisciplinaridade. Você vai buscar informação na natureza, vai buscar informação na engenharia, você vai buscar informação na arte. E em algum momento aquilo vai se conectar. É o que Michelangelo fazia, ele conectava tudo. Nossa, é uma loucura. É lindo de você ver. E você fala, eu também sou capaz. Mas você precisa fazer com intenção. Intenção. Você precisa acordar e falar assim, hoje eu vou aprender algo novo. E você vai lá e você busca. E você vai lá e você anota. Você precisa anotar. Se você não anotar, fácil você esquece. Na corrida do dia a dia, você acaba esquecendo. Você fala, o que eu aprendi mesmo? O que eu vi mesmo? Como é mesmo que funciona? E, por exemplo, nós estávamos lendo que o alumínio contido no desodorante antitranspirante, ele, ao longo do tempo, ele é cancerígeno. Então, curiosamente, eu comecei a pesquisar, comecei a perguntar, e assim que você recebe uma informação, você fala, caramba, se pergunte, seja curioso, ouse. Por que será? Aí você vai lá e pesquisa. Hoje em dia, você está na palma da mão. É só você pegar o computador, paraná, por quê? E vai lá. Pesquisa, vídeo, pega um artigo científico e você aprende. Meia horinha de pesquisa, pronto, você já entende aquele ponto específico. Mas é o suficiente? É claro que não. Já é alguma coisa. É o começo. Se você fizer isso todos os dias, imagina que espetáculo. 365 coisas novas você terá aprendido ao longo do ano, se você todos os dias se propor intencionalmente a estudar, a buscar, a aprender. E a parte mais importante disso é justamente essa, é você falar assim, não, eu estou disposta a aprender. Eu quero aprender. Eu não sei ainda. Quando você fala isso, eu quero aprender, eu não sei ainda, você se abre. Aquela humildade, né? Você fala, eu não sei ainda, então eu quero aprender e eu vou atrás. Eu vou estudar, eu vou fazer acontecer. A minha inteligência, o meu cérebro. A neurociência, ela já estudou que o nosso cérebro, no começo da nossa vida, é muito mais fácil. Eles associam, inclusive, como uma esponja, né? Porque as conexões, elas estão todas espalhadas, ramificadas. E com o tempo, você vai direcionando o seu cérebro e formando aquelas conexões mais fortes. Só que isso não se cessa, não para com a vida adulta.
O cérebro, ele é aquela famosa neuroplasticidade, né? Ele continua fazendo aquelas ramificações, aquelas conexões novas. É claro que é muito mais difícil na fase adulta, por isso é um pouco mais difícil nós aprendermos na fase adulta, mas é totalmente possível. Você precisa de um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de dedicação, de repetição, mas é totalmente possível. Por isso que eu acabei de falar para você criar o hábito, por isso que eu acabei de falar de você escrever, por isso que eu acabei de falar para você repetir. Escreve durante o dia e na última coisa do dia, quando você vai dormir, você deita na cama e fala aqui, como foi meu dia hoje? Brum, daí você lê tudo que você aprendeu. Você leu tudo que você escreveu. Pronto, se você fizer isso, você vai estar vendo 2 vezes no mesmo dia a mesma coisa. Chegou no final de semana, como é que foi minha semana? Daí você lê tudo que foi, coloca lá no caderno, pega um caderno grandão e coloca todos os dias, vai escrevendo. Como é que foi meu dia, como é que eu me senti, inclusive esse conhecimento, essa sabedoria, nós podemos afunilar para o autoconhecimento. Você precisa saber quais são os seus limites, até onde você vai, o autoconhecimento, o conhecimento do seu comportamento. Quando nós falamos de sabedoria, a maior e mais linda sabedoria é justamente você saber sobre você. Qual o seu potencial? Quais suas habilidades? Você fala, tudo bem, eu sei, mas por que é tão importante? Para você direcionar, para você aumentar. Você fala, tudo bem, eu sei que eu vou até aqui, mas eu quero ir até lá. Como é que eu faço? Vai lá aumentando. E aos poucos você vai se construindo, é assim que se faz. É assim que se vive de forma plena. E o autoconhecimento, ele está incluso. Ele aí talvez seja a base. Eu posso falar que é a base na nossa pirâmide. É você buscar, é a parte mais importante, a parte mais estrutural, a parte do saber, né? Do conhecimento, é o autoconhecimento. E uma das ferramentas que eu estou falando para você poder aprender a se autoconhecer, inclusive aprender a saber, né? Sabedoria, aprender a ser sábio, é você estudar, escrever, repetir, para você colocar essa estratégia de você, ao longo do dia vai escrevendo, no final do dia você lê. Chega no final de semana, você pega tudo aquilo que você aprendeu durante a semana, é um espetáculo. Basta você ter disciplina. Entende quanto a disciplina é importante? Você fala, Tati, isso é simples demais. Pois é, e é simples demais. Basta um papel e uma caneta. Basta você sentar e escrever. Basta você se comprometer. Essa é a parte mais desafiadora. É você realmente querer. Por isso eu falei da humildade de querer aprender. Por isso que eu falei, você realmente quer isso? Porque se você precisa querer isso de verdade. Se você não quiser de verdade, você não vai se comprometer e não vai sentar e escrever. Não vai sentar e ler aquilo que você escreveu. Você não vai, no final de semana, rever aquilo tudo que você vivenciou durante a semana. E é importante. É importante para você consolidar aquele conhecimento. O saber, a inteligência, ela tem 3 estágios. Primeiro você está captando, que é a parte de dados, informações. Ele ainda não é inteligência, ele ainda não é o saber. Dados, informações, junto com a experiência. Você está captando. Aí você retém. Você retém aqui dentro de você. Como que você retém? Você vai fazendo a sua... Você vai catalogando aqui dentro. O que é importante? Você vai priorizando. O que é importante? Isso é legal para mim, aquilo não é legal para mim. Automaticamente nós fazemos isso. E depois, no terceiro estágio, você vai consolidando aquilo. Como que você consolida? Com repetição. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, eu vou colocar um exemplo prático aqui, tá? Você quer aprender matemática. Teve uma pessoa que virou essa semana e falou assim, tem algum curso, ela tem algum curso de português para adulto? Porque eu quero escrever mais e melhor. Ela falou assim para mim. Eu falei, olha, eu não sei, mas eu sei
algumas aulas que tem quem tem na TV, acho que é na TV Cultura, e você vai assistindo. Se você pegar todos os dias de manhã e ir acompanhando essas aulas, você vai aprendendo. É gratuito, TV aberta, enfim. Ou você pode comprar uma apostila, certo? Na biblioteca, e todos os dias, no horário que você definir, você vai lá e estuda um pouquinho. É como se faz na escola. A pessoa não vai para a escola naquele horário e estuda? Pois é, basta você se comprometer naquele horário e estudar. Daí a pessoa falou assim, mas é difícil eu conseguir. Eu falei para ela, pois é, mas você não quer? E você propõe, coloca no celular o alarme, compra a apostila, já deixa já num cantinho específico para você poder começar. É assim que nós fazemos. Eu quero ler mais. Pois é, como é que você aprende a ler mais? Começa com um livrinho pequenininho, começa definindo os horários certos que vão te ajudar para você, naquele momento eu consigo ler. Você precisa de algumas definições. É assim que você começa a criar novos hábitos. Estou fazendo algumas definições para que aquilo se concretize. Para que aquela ação seja viável. E quando você faz isso, você obtenha o resultado que você quer. Ao longo do tempo, você faz do tempo seu amigo, você obtém o resultado que você quer. E daí você vai se potencializando. Você fala, caramba, eu estou conseguindo, eu estou estudando, eu estou aprendendo. E você vai girando aquela famosa roda. E tudo isso para que você seja feliz, para que você se sinta bem com você nessa existência, nesse planeta. Esse é o propósito de tudo. E que você se sinta bem. E que você fale, caramba, vale a pena, eu estou bem, eu estou construindo a pessoa que eu quero construir. Isso é muito lindo, né? Quando nós conseguimos construir a pessoa que nós queremos ser, você fala, eu estou no caminho, eu estou no caminho. Isso é muito legal. Cabe a você. E cabe a você fazer isso de forma intencional. Você fala, eu estou fazendo isso. Eu escolhi fazer isso. E vai lá e faz.